a água é azul turquesa, há cascatas, está tudo tão úmido, tipo, tu tocas numa rocha, numa parede e ficas com a mão cheia de água e cheia de verde. Vês peixes na água, vês. É simplesmente espetacular, é simplesmente espetacular. E as Imagino. paisagens são mesmo incríveis. Então, por um lado, foi a altura em que te sentiste depois fora d'água e depois levaste logo com isso em cima e mudou completamente. Foi fixe. Sim, sim, sim. Sim, mas continuava a tensão no convívio com as pessoas, continuava a Ok, sentir ok. sentia-me apertado. Sentia-me apertado. Olha, eu gostava só de contar uma história Conta. assim engraçada que aconteceu lá em Zhangjiajie. É que nós basicamente fazíamos assim: íamos para um hotel, porque aquilo cresceu tudo tão rápido que não havia grandes hotéis, era tudo casas que as pessoas tinham anteriormente Uhum. e que, e que tornaram hotéis, porque perceberam que havia ali muito potencial. Então, basicamente, a ideia que me dá é que as pessoas começaram a viver em duas ou três divisões da casa e Uhum. tornaram o resto da casa uma pensão. Uhum. De maneira que nós tivemos em várias pensões à volta de Zhangjiajie. Uhum. E quando mudávamos de uma, nós dormíamos uma noite numa e depois íamos caminhar pelas montanhas e andar de teleférico, etc., até chegar à pensão seguinte. E só chegávamos à pensão seguinte já no fim do dia. Yeah, ok. Só chegávamos à pensão seguinte já no fim do dia. E quando lá chegávamos, já lá tínhamos as nossas malas. Porque pedíamos para transferir as malas para a pensão que íamos dormir na noite seguinte. Estava mesmo tudo Acontece estruturado, que. tudo super Sim, sim, rigoroso, tudo sim, sim, planeado. sim. Uhum. Sim, sim. Tanto que o Ian até tinha assim um papel e ele mostrava-me o papel que estava tudo escrito em mandarim e tinha umas setas e aquilo era uma palavra em mandarim, uma seta, uma palavra em mandarim, outra Outra seta, e assim seta. sucessivamente, que eram os sítios para onde nós tínhamos que ir. Uhum. E então ele mostrava-me e dizia assim: já estamos aqui e agora vamos para aqui. E amanhã temos que já estar aqui, só que obviamente eu não percebia nada daquilo, não é? Yeah, exatamente. E houve um dia, houve uma dessas vezes que transferimos a mala de hotel e pedimos e pagámos, evidentemente, mas eles disseram que não podiam transferir. Eu não percebi muito bem aquela história. Eles não podiam transferir a mala para outro hotel. Então iam entregar a mala num sítio, iam deixar a mala num sítio que, à partida, eu pelo menos estava descansado, porque confiava no Ian. Uhum. Estava descansado em relação à minha mala. Bem, basicamente nós chegamos ao fim do dia, sabíamos onde era o hotel, já estávamos na pequena povoação a que tínhamos chegado e onde íamos ficar no hotel, mas o hotel não tinha a mala, mas o Ian tinha um número de telefone, supostamente, Hum. e tinham dado uma indicação de que a mala estava atrás da estação de autocarros. Então nós saímos da estação de autocarros, lá daquela povoação, e começámos ali a andar às voltas, a perguntar, a tentar perceber se havia alguma indicação, algum letreiro, algo do género, assim que tivesse uma indicação, sei lá, eu então estava à procura então, de um boneco com uma mala, porque Pronto. não conseguia, porque se fosse uma palavra eu não sequer conseguia perceber, eu estava ali completamente aos papéis. Uhum. Um, Entrega a e eles. depois, assim, Yeah. completamente, e acabámos por ir para uma rua que tinha um esgoto a céu aberto, tinha pessoas que viviam e tinham umas lojas em barracas e, à volta dessa rua, que era assim tipo em estrada batida e outras coisas assim menos agradáveis que eu acabei por ver nessa rua. Aquilo era uma espécie de rua assim que parecia da Índia, assim, da Índia, assim como vês nos filmes. Não sei Uhum. se já viste aquele filme do Quem Quer Ser Já, Bilionário. já. Já. Yeah. Yeah, 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 yeah. Pronto. Yeah. Eu lembrei-me logo desse filme. E onde é que estava a nossa mala? Começámos a perguntar às pessoas se sabiam de alguma coisa da nossa mala, mas é que aquilo parecia mesmo saído assim dos apanhados. Aquilo foi uma coisa esquisita para mim. E estava E eu onde? próprio já estava a questionar, mas onde é que o Ian deixou as nossas malas? Yeah. Bem, acabámos por entrar numa das barracas que tinha uma senhora muito velha, chinesa, evidentemente a vender, sei lá, a vender assim umas águas e Sim, tudo bem, uma umas lojita. comidas, assim, Yeah. sim, uma lojita assim, tipo de conveniência, coisas que eles têm lá muito. E, e perguntámos pelas nossas malas, e então a senhora idosa, estão ali, e Estavam estavam na atrás loja de uma. dela.
Não. Estavam na loja dela, elas estavam atrás de uma estante que tinha assim coisas, pronto, coisas à venda, de mercearias e coisas. E estavam lá as nossas malas numa prateleira como se não fosse nada. Como é que eu. Imagina que o Ian tinha algum problema, alguma coisa assim. Como é que eu ia dar com uma senhora, uma velha, que estava Yeah, dentro de yeah, uma yeah. barraca numa rua Uhum. questionável? E a rua era próxima Nunca. da estação de autocarros ou nem por isso? Era próxima, mas eles disseram Como é que eu ia dar atrás que da tu estás estação de perdido? autocarros e eu Yeah. posso te dizer que aquilo Ok. Estás perdido. ainda era uma boa caminhada até lá. É a mesma cena, tu aqui tens noção da geografia da cena, estás em Torres Novas, calminho. Agora imagina estás na China É que é e mesmo. tu olhas para todos os lados e tu não Sim, percebes sim, sim. nada, nada, nada. E não E é percebes aquela nada, cena que ele estava a dizer, estás estar à desorientado. confiança. Imagina que acontecia alguma coisa ao amigo dele. Yeah. Era, era a única pessoa com quem ele estava a ter contacto e a compreender o que é que se estava a passar minimamente lá. Yeah, era fodido. Andaste lá então meio assustado. Mas depois para o final da viagem conseguiste descansar a cabeça ou nem Não, por depois isso? quando cheguei a Pequim já estava bem. Ok, Mas ok. quando estava em Zhangjiajie foi a altura em que eu senti que não é que a minha vida estivesse em risco, volto a dizer, não, não, nunca senti isso. Ok. Até porque é aquele autoturismo que eu te estava a falar, havia não dentro não nas montanhas, nos passeios que fizemos pelas montanhas, mas assim nas zonas mais visitadas, tipo o sítio mesmo onde gravaram o Avatar. Assim, esses sítios havia sempre muita gente, essencialmente asiáticos, Uhum. chineses e coreanos. Vimos também coreanos. E, mas, basicamente, aquilo, como é que eu tenho de explicar? Sentes aquele nervoso miudinho frenesim, de não yeah. saberes o que é que vai acontecer. Uhum. Quer dizer, onde é que eu vou comer? Por acaso, falar nisso, Como é que eu todas vou as regressar? refeições. Será que depois há autocarro? Hum. Tu, todas as refeições que fizeste foi sempre em restaurantes a saltar de um lado para o outro, não? Sim, sim, sim. Então, e o que é que Foi, achaste foi quase sempre, overall? menos em Sanjargé. Ok, ok. E foi nas Porque pensões e aí, assim. aí tínhamos que andar. Não, não. Sim, também, mas aí tínhamos que andar mais e normalmente comprávamos coisas que, tipo milho, maçarocas de milho e depois comíamos. Até podes meter aí uma fotografia Uhum. de mim a comer a A maçaroca comer a maçaroca, yeah. e castanhas. Eu tenho outra história muito, muito engraçada com as castanhas. Eu fiquei extremamente impressionado quando vi que havia castanhas à venda na China, porque é aquelas coisas que pensas que são só nossas e não são. E não são. Yeah. E comprei castanhas para provar, eu gosto muito de castanhas. Quão Eram, boa eram eras? boas, Eram boas? Ok. eram boas, mas a questão aqui não é essa, é que mais à frente nós guardámos o saco de plástico daqueles transparentes, guardámos o saco dentro de uma mochila. Uhum. E mais à frente encontramos uns macacos. Há imensos macacos lá na floresta, no parque de Zanjagé. Exato, macacos. E, Yeah. e alguém me deu um amendoim e havia ali um macaco que tinha um macaco mais pequenino assim ao colo, um macaco muito simpático. Então houve alguém, uma senhora chinesa que me deu um amendoim e eu atirei com o amendoim e o macaco comeu o amendoim e eu fiquei muito contente porque tinha dado Comida ao comida a macaco. Yeah. sim, dado Isso é- comida a um macaco. Mas esses macacos não são muito chatos. Eu já ouvi bué das histórias que os São, macacos são, 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 roubam são. tudo. Era aí que eu queria Yeah, chegar. exatamente. Era aí que eu queria chegar. É porque eu pensei que todos os macacos fossem simpáticos como aquele macaco que eu tinha acabado de alimentar. E depois a caminhada continuou. E mais à frente eu vi um outro macaco que se cruzou no nosso caminho. Estava mesmo à nossa frente, estava mesmo no meio do trilho lá Ok. das montanhas. E vimos aquele macaco. O Ian avisou-me: olha, que eles roubam as coisas, olha, que eles fazem mal e tal. Yeah. Mas eu não liguei, o outro tinha sido tão simpático. Yeah. De maneira que fui à mala, à mochila, fui apanhar o saco das castanhas para lhe dar uma castanha ao macaco. E quando ele ouviu o saco das castanhas, A fazer som. bem, em 5 segundos, já não era mais um macaco, eram 15 macacos. Todos à espera ou todos a Eram saltar para 15 cima de ti? macacos. Não, eram 15 macacos à espera, não. Ok. Eram 15 macacos a rodearem-me, a atirarem-se e a ameaçarem-me com os dentes, Eia, com caraças. como fazem os cães quando querem morder, Arranjar os dentes. a cerrar os dentes. Uhum. E naquele momento foi uma coisa muito má, mas que eu agora rio-me imenso Disse, yes. e foi uma experiência também boa.
Porque epá, em 5 ou 10 segundos eu estava rodeado de macacos e arranharam até o Ian na perna. Uhum. E eu, em desespero, tive que agarrar no saco das castanhas, Lançá-lo atirar com o saco das castanhas para o outro lado e os macacos foram todos a correr para atrás as do saco. castanhas. Yeah, yeah. Atrás da. Epá. E eu comecei a correr e Alex faz tarde, como costuma dizer, tive mesmo que ir embora a fugir porque já estava a ficar com medo porque acredita que eu sou capaz e era capaz numa situação de desespero de começar assim, sei lá, ali Pontapear ou assim, não é? Pois? Para fugir. assim, pelo menos a ameaçar com Uhum. os pés ou qualquer coisa assim, mas era capaz e depois, mas para Mas fugir, eram para tentar macacos escapar o quê? dali. Chegam-te ao joelho ou nem isso? Eram macacos grandes e se saltassem chegavam à cara. Pois, isso acredito. Yeah. Eram macacos bem grandes. Uhum, ok. Eram macacos assim sim, a altura deles devia ser assim até ao teu joelho, Uhum, ok. Yeah. mais ou menos. E eles saltando chegavam-te à Pois, cara. eles saltam o que quiserem, exatamente. Sim. Então, mas estava-te Foi a uma perguntar isso da comida porque, overall, o que é que achaste da cozinha deles? Tiveste uma boa experiência, quer dizer, não comeste sempre o mesmo prato ou comeste? Não, não, claro que não. Claro que não. A cozinha deles é bastante diferente da nossa, evidentemente. E há aqui que eu tenho que dizer uma coisa, que é assim, nós em Portugal, muitas vezes vamos em Portugal ou na Europa, no resto do mundo, vamos a comer a um restaurante chinês e achamos que estamos a comer comida chinesa. A verdade é que aquela comida que tu comes, tipo Nos restaurantes vaca com chineses? bambu Uhum. e É galinha uma com amêndoas, ou ocidentalização, aquelas quase. coisas, como daquela vez, João, que nós Fomos ao fomos lá chinês. àquele restaurante. Uhum. Assim como dessa vez. E aquilo não é tipo a verdadeira comida chinesa, não é Claro. original. Yeah, claro. Uma versão. Aquilo é uma espécie de comida comercial que eles têm. Uhum. A comida chinesa, a verdadeira comida chinesa é à base de comidas muito soft. Eu vou, depois tu vais aí mostrar as Pois fotografias é, para isso as que eu pessoas tenho. verem. Mandaste muitas, exatamente. São coisas, eles gostam muito de misturar os sabores, não é por acaso que eu achei muita graça no princípio quando o Ian veio para Portugal e ele ter metido os pastéis de nata no mesmo prato que meteu carne Uhum. e depois comeu a carne com os pastéis Com de os nata, pastéis de nata. porque os chineses gostam de misturar os sabores e gostam de misturar a comida toda. Não é como em Portugal, tu comes um bife, comes as batatas fritas, Tudo. mas, Yeah, mas yeah. aquilo está ali assim, há uma grande separação. E eles, quando comem noodles, por exemplo, dão-lhe a massa, dão-lhe os ingredientes todos por cima da massa e eles depois misturam tudo com os molhos todos e misturam aquilo tudo e comem aquilo tudo junto. Uhum. A comida, basicamente, é assim: tens os noodles, que também não é assim uma coisa que os chineses comam muito habitualmente, pelo menos é a minha ideia, Ok, foi o que pareceu. Eles, acima de tudo, comem coisas soft. Uh, Quando comem carne, gostam de comer assim, tipo, a carne, assim, tipo, do entrecosto e coisas do género. Gostam de comer esse tipo de carnes. Não, acho que não sei porquê, não vi assim carne, assim, tipo, carne assim. Não vês um chinês a comer uma feijoada, foi não? Nem um cozido à portuguesa. Não, claro que não, claro que não, Não claro é que não. para eles. E É. depois tem muitas comidas doces. Eu não, pessoalmente não gosto muito de doce e no princípio provei, mas depois optei por deixar de comer essas comidas. Talvez perdi um bocadinho a hipótese de tentar coisas novas, mas provei no princípio certas coisas e depois tive mesmo que deixar, porque percebi que precisava era de comer consistentemente aquilo que eu gostava e não andar ali assim a provar coisinhas e depois passava assim um bocado de fome. Não, Exato, isso não ok. podia. Ok. É, acabei mesmo por comer um prato de noodles todos os dias quando acordava. O quê? Consegues cortar para eu ir à casa de Sim, podes ir. Só nisto. Podes ir à casa de banho à vontade, não te preocupes. Comia um prato de noodles todos os dias quando acordava. Viste onde é que era? Onde é que era? Já ia lá, está à vontade. Podes continuar. Comiste um prato de noodles e? Aham. Todos os dias, assim que acordava, dava-me energia, era espetacular, isso foi mesmo muito bom. Assim, o resto da comida é assim, é à base do tofu e depois é tudo, mesmo tudo é picante, altamente picante. E então, quando fomos para o campo, o Ian disse-me que era uma maneira deles tentarem combater a umidade do ar. Ah, tá bem. Picante. Ok. Picante. Eu não percebi Mas era muito bem mesmo, porque mesmo picante?
mesmo muito picante. Tu és um gajo mesmo que muito gosta de picante ou nem por isso? eu gosto de picante e como muito picante, mas E acredita que era aquilo mesmo pumba. ficava, Yeah. ficava a arder mesmo. Era Sim, mesmo puxado. sim. Aham. Era mesmo muito puxado. Tanto que eles davam sempre uma tigela com arroz. E tu tinhas que misturar. A ideia era sempre misturar. E mesmo misturando, era muito picante à mesma. Uhum. Era mesmo muito forte. Yeah, ok. Pá, Epá, tofu com picante. Depois tinham, sei lá, é tudo depois também à base de. Imagina, tens uma carne com umas verduras que são praticamente sempre as mesmas. É o bambu, uhum. o aipo. Nunca tinha comido aipo Ai, cru. ok, yeah. Cru? Aipo. Sim, cru. Hum. Só temperado. Só mesmo. Temperado como se fosse salsa ou alface ou outra coisa. E depois, por exemplo, carne, assim, tipo uma espécie de chouriços, que era feita de carne de vaca seca, completamente seca. Uhum. E depois era cortada às rodelas, e tu tinhas assim umas rodelas de carne de vaca, que depois com os pauzinhos pegavas, molhavas num molho que era vinagre, e depois comias aquilo. Ok. Agora estava aqui a ver nas fotos que tu mandaste. Tens aqui uma foto que és tu, o teu amigo Ian e quem é que é o outro atrás de ti a fazer assim? Fazer assim. Deve ser o primo dele. Deve ser o primo dele. O primo dele também nos ajudou imenso. Ah, ok. O E primo também dele falava inglês? também O esteve primo dele falava inglês? muito pouco. Muito pouco? Ok. Então, e olha, deixa-me fazer-te esta pergunta, que é, o que é que tu achaste? Tu conviveste ainda bastante tempo com o pai e a mãe dele, certo? Sim. Quão diferente te pareceu, tipo, a relação entre mulher e homem, ou marido e mulher, com a cultura deles e a nossa? Notaste algo, tipo, super diferente, ou era... Acho que o contexto também não ajuda a perceber essa relação. A relação, Repara, pois é. eles ali naquele momento estão numa missão que é receber. Atenção, os chineses dão muito valor quando recebem alguém. Ok. Dão muito valor aos convidados. Quando eles são hóspedes, fazem tudo, acredita, fazem tudo para te fazerem sentir bem. Ok. Fazem tudo. E eu acho que por isso mesmo o contexto não era o mais, Claro que o não. mais indicado para eu Depois, poder analisar exato. essa situação. Porque eles ali estavam os dois preocupados em que eu me sentisse bem e eles próprios apenas estavam a falar sobre assuntos Relacionados com isso mesmo, com a tua práticos. estadia. Yeah. Sim, práticos sobre a minha estadia. Uhum. E não a conversarem, a debaterem coisas de família ou algo do género, até porque eu, mesmo que debatessem, eu não conseguia perceber o que é que eles estavam a dizer. Não é? Exatamente. Assim, eles são os pais, são também pessoas muito boas e com muita educação, são pessoas, enfim, muito educadas, muito eruditas e nota-se que há ali uma questão de que eles queriam ser, enfim, respeitarem-me e mostravam que eram pessoas também de respeito. Yeah, ok. E Sim. esse primo dele tinha quantos anos, por exemplo? Mais ou menos? Era muito mais velho, não Esse é? primo tinha para aí uns. Eu não sei se ele já tinha 30 anos. Ok. Mas ia-se ter aí tipo 20 e tais, se calhar já perto dos 30, penso eu. Ele fazia o quê, sabes? Ou não? Chegaste a saber? Não. Ele trabalhava em Pequim, mas eu nunca cheguei a saber o que é que ele fazia. Já agora conta aí como é que o teu colega veio parar à SBE, porque é que ele veio estudar para Portugal e assim, porque eu achei isso curioso quando me contaste pela primeira vez. Assim, Ele resumo. esteve. Sim. Ele esteve um ano numa universidade chinesa de línguas estrangeiras e ele estava a aprender português, era uma das línguas que ele estava a aprender, e ele tinha uma professora que o convidou, que viu que ele era bom com raciocínio, pelo menos é a ideia que eu tenho daquilo que terá acontecido, que ele era bom com raciocínio, que era uma pessoa que tinha muitas capacidades, e que se calhar estando só em línguas não ia conseguir depois utilizar essas capacidades no futuro, apenas em línguas. As línguas podem ser uma boa ferramenta, mas aí nesse momento a professora se calhar viu que ele podia ter uma outra preponderância, enfim, outra situação no futuro
e viu, não sei como é que foi, apareceu-lhe a oportunidade, acho que através da universidade, de ele poder vir para, de alguém, de alguns alunos poderem vir para a Europa para determinadas escolas de negócios que estavam bem classificadas nos rankings Yeah, ok. internacionais. Foi aí que a professora parece que teve uma conversa com o Ian, que depois falou com os pais, que viram analisar a situação e ele acabou por vir parar a Portugal, a Lisboa, à nova SBE.